Beleza? Hoje, 4 de junho de 2021, estamos iniciando nossa aula Direito Penal, tá? Será postada no grupo aí. E antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero falar de um recadinho. Amanhã é o sábado letivo. Eu já postei lá o material, não sei quem já viu, é sobre o artigo 168, apropriação indébita, e 168A, apropriação indébita previdenciária, e também o artigo 171. Eu vou querer, em grupos de cinco pessoas, que vocês falem para mim sobre cada um. Vocês vão escolher os grupos aí de vocês. É para, não adianta fazer grupinho e um só se fuder. Não adianta só isso. Eu quero que todos trabalhem, todos batalhem, todos estudem, né? Para ter uma melhora. E aí você que carrega esse capeta que não quer estudar nas suas costas, você tem que se fuder também, né? Porque é idiota. Eu penso que todos têm que estudar, né? Se o cara não quer, você vai carregar ele nas costas, desculpa pelos palavrão aí. Eu não sou muito de falar palavrão não, mas saiu aqui. Então, artigo 168, lembre-se, vou deixar por conta e risco do grupo. Se quiser falar sobre o artigo 168, beleza. Se quiser fazer sobre o artigo, é só um trabalhinho valendo um ponto. Vai valer para o pessoal também, o pessoal do Adventista. Vai me entregar que dia? Vamos marcar uma data aqui, porque se não marcar a data, vocês não entregam nunca, né? Oh, Deus, Jesus maravilhoso. Eu quero esse trabalho até dia 18. Minha secretária aí, a Marilza, né? Marilza, minha secretária, dia 18, todo mundo, esses 5 grupos aí, 5 pessoas, um só vai enviar, tá? Vocês vão se reunir, vai falar sobre, vai lá, anota aí, objetividade jurídica, objeto material, no final eu vou dar um toque ainda mais, objetividade jurídica, quem tá anotando aí? Objeto material, núcleo do tipo, sujeito ativo, sujeito passivo, elemento subjetivo, consumação, tentativa, ação penal e classificação doutrinária, tá? Vou repetir novamente, vai ficar gravada a web. Vou repetindo. Objetividade jurídica, objeto material, tá? Vou agora devagar. Objetividade jurídica, o primeiro dele. Objeto material. Núcleo do tipo. Sujeito ativo e passivo. Tá? Lembra do Kama Sutra? Sujeito ativo e sujeito passivo. Tá? Também o elemento subjetivo. A consumação. Tentativa. Ação penal e classificação doutrinária. Não quero treino do outro mundo também não, tá? Não escreva livro para mim não. Biografia, deixa que eu leia a doutrina que tem aqui, tá? Seja sucinto. O grupo vai fazer, eu quero que vocês discutam entre si, tá? E agora, uma penalização, né? Vai falar para mim, um componente do grupo vai vir na aula, na videoaula. Nós temos mais ainda uma hoje, né? Amanhã tem aula também. Amanhã o material tá lá, é da aula de amanhã. Vai falar sobre objetividade jurídica, objeto material, núcleo do tipo, sujeito ativo e sujeito passivo, né? Não, ninguém tá me vendo não conseguimos lançar a câmera aí, vai sem ela mesmo. Nós não podemos deixar de ter aula hoje, tô tentando lançar, só tá dando erro, não sei o que que deu hoje aí, mas parece que a internet tá bem ruim. Sujeito ativo, sujeito passivo, elemento subjetivo, consumação, tentativa, ação penal e classificação doutrinária, tá? Não tem como dizer que não pegou. Então, são 5. Quem são os 5? Quem são grupos de 5 pessoas. Os adventistas já vão fazer lá direto, né? Eles já têm um grupo lá
por eles. O grupo deles vai me mandar. Eu espero que eles estejam assistindo a aula e aí vai fazer o trabalho, tá? Não importa, hoje nós vamos fazer sem a minha visão. Coloca uma foto minha aí, dessas antigas, na tela do seu computador e vamos chegar ao sarrafo, né? Tá entendendo aí? Então, vocês vão falar sobre... você vai escolher um desses 3 temas, tá? Pode falar artigo 168, artigo 168A e artigo 171, tá bom? Ou dentro desse conceito aí do material que tá lá, tá? Se você quiser diferenciar dentro do material que tá lá, beleza. O grupo de vocês que vai chegar nesse consenso, tá? Beleza? Então, a entrega desse trabalho, dia 18. Onde vou enviar, professor? No meu e-mail, odair10adv@gmail.com. Se quiser mandar no Pix ou na conta bancária, não tem problema. Mas lá só vai dinheiro. Tá? odair10adv@gmail.com. Como que é o trabalho? Vocês vão falar da objetividade jurídica de forma sucinta, do objeto material, do núcleo do tipo, do sujeito ativo, do sujeito passivo, do elemento subjetivo, da consumação, da tentativa, da ação penal e da classificação doutrinária. Perfeito? Não tem crise nisso aqui. É uma coisinha bem simples. O grupo vai fazer e vai discutir entre si. Cada início de aula, eu vou vir, 2 pessoas vai estar falando até nós terminarmos. Nós temos mais apenas 3... a lista nossa, e quem sabe quantos alunos tem na sala de aula aí para me informar agora aqui. Já vou fazer uma divisão. Que aluno não faz, né? Aluno, ele vai falar que não sabia. Eu vou ver a emboleira que vocês vão fazer, né? Não, se for, tem que ser 5 pessoas, senão vai ser muita coisa aqui para mim e corrigindo, já está encerrando as aulas. Se fosse... Então nós vamos mudar aqui, já que vocês querem fazer de 2 ou de 3 e não de 4, então vamos fazer o trem diferente aqui, então. Por isso que eu estava falando do fazer dos 5 adventistas, tá? Nós vamos mexer no bolo aqui. Nós vamos mexer agora vamos foder a cachola do negócio. Então, já que você deu ideia, quantos alunos nós somos? Professor? Oi. Boa noite. Boa noite. Já assim como o senhor disse aí, que tem bastante coisa para ver, que é muita gente, nós também temos bastante atividade para fazer e ainda tem que estudar para... Eu acredito que 5 pessoas se torna bem mais viável. Então, mas essa é a minha intenção, era a minha intenção, só que você... Pode falar. Porque, assim, pelo estudo material também, confecção, porque nós vamos ter que fazer, citar de todos esses artigos que você falou aí, né? São de forma doutrinária, né? Quando eu perguntar qual é o objeto material, a pessoa vai ter que falar que todo crime tem um objeto material. Certo. E aí eu penso assim, que de 5 em 5 vai dar são em torno de 40 alunos. Vai dar ainda 8 trabalhos. 8 pessoas. Sim, porque o pessoal está se baseando aqui, a Marlene aí, porque tem 18, 20 agora, né? A Marluz. Mas quem tá estudando aqui é 20. Agora, quem não está estudando, que se preocupe com o dele. Nós temos que nos preocupar com o nosso. Exatamente. Por isso que eu não quero que ninguém coloque o nome de ninguém. Se o cara não participou, vocês têm que ser verdadeiro consigo mesmo. Plenamente de acordo. Né? Porque eu for ficar dando nota para aluno, eu pego a lista lá e dou nota. Daniele, você entendeu aí? Então, porque a Malu está dizendo aqui. Bem sucinto mesmo. Bem sucinto. Não precisa... É um crime que é de... como é que eu poderia dizer? Vocês vão falar da apropriação indébita, né? Da apropriação indébita. Vão falar do artigo 171.
E aí eu queria saber quantos alunos que são na sala de aula. É em torno de 40, né? Esqueci a lista no escritório hoje. Então, já temos no nosso grupo Marlúcio, não me engano. Não, isso aí vocês na hora que me mandar, né? Beleza, faz o grupo de vocês aí. Eu vejo aí que o grupo já, assim, por isso que eu gosto de determinar, porque tem que interagir entre vocês, senão fica aqueles... Tem uns alunos que são Zé Ruela, aí vai se enrolar todinho, não vai ficar em grupo nenhum, tá? Reparta de vocês aí, são 3 conteúdos, eu só quero que o grupo, a Marlúcia deu nome aos boi. O da Marlúcia aí, por exemplo, se ficar com apropriação indébita, né? Beleza. Aí o outro grupo vai fazer sobre outro crime. Entenderam, né? Entendi. Marlúcio pegou aqui, por exemplo. Aí eu vou declinar. São 8 grupos aproximadamente, né? Isso. Por exemplo, eu posso escolher o sujeito passivo, né? Não, são 8 grupos. De um crime, ele vai ter todo elencado, todos essas peculiaridades aí. Ele vai ter o objeto jurídico, a objetividade jurídica, ele vai ter o objeto material, ele vai ter o núcleo do tipo, ele vai ter o sujeito ativo, o sujeito passivo, vai ter o elemento subjetivo, se é dolo ou se é culpa, ele vai ter a consumação, de que forma que essa consumação ocorreu, vai ter também se há tentativa ou se não há tentativa, e ele vai ter uma ação penal, qual pode ser ação penal, ou pode ser lá do juizado especial também, vai se adequar conforme o crime. Tá, e aí agora eu mudei uma coisa. Além do artigo 171, do artigo 168, do artigo 168A, eu vou dar mais 4 crimes. Porque daí senão vai ficar uma mistura do coreba, né? O artigo 267, o artigo 268, tá? Que é epidemia e também infração de medida sanitária preventiva. O artigo... Nós vamos agora lá para a administração pública. Marlúcio, você não queria ficar com a administração pública, não? Que era melhor? Aí nós vamos falar, essa outra turma vai falar sobre o artigo, eu estou espalhando, 289, tá? Vai escrevendo aí, minha secretária. Foi a DOC, nomeada a DOC. Tá? O artigo 291... O artigo 299, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou mais 2, tá? O 312, o outro sobre o 316 e o outro sobre o 319. Sobre o 327... Então tem grupo para todo mundo, não precisa chorar, nem gritar, nem espernear, tá? Então nós separamos assim, aí e o 330. Desacato, resistência e desobediência. Vamos lá. Minha secretária. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Então não vai ter mais, aqui, vamos conversar aqui. Não vai ter mais a questão de um tema. A Marluce escolheu o tema aí, né? 168. Então esse já está definido pela Marluce. E entre vocês, grupo de 5 pessoas, fazer. É a média de 40 alunos, dá 8 grupos. Se deu 8 grupos, né? Se der 8 grupos, eu não quero trabalho sozinho. Enviou sozinho é 0. Tá? Vocês têm que aprender a se relacionar entre si. 171, 168, 168A, 267, 268,
289, 291, 299, 312, 315, 319, 330, 329 e o 331. E eu vou falar dos crimes contra a dignidade sexual, tá certo? Que é um dos crimes mais importantes. Eu estou fazendo assim porque esses crimes são crimes de menos importância para a vida prática, tá? Alguns é destinado, mas não vai dar tempo, então nós temos que fazer assim. Tá, beleza? Entenderam aí? Entenderam? Vou tentar ver se a câmera abre aqui de novo. Entendi, professor. Aí, quando eu enviar o trabalho, por exemplo, se eu for enviar o trabalho, aí eu e mais os 4, aí eu coloco meu nome e o dos outros 4 componentes, certo? Mas eu quero que vocês sejam fiéis a si mesmo. A pessoa não fez, sim. Né? Não fez, tá fora, tá beleza? Tá distribuído. Ó, eu falei 15 crimes que vocês terão dentro desse percentual aí e falar de um só. Por exemplo, Marluce já vai falar da apropriação indébita do artigo 168. Já a Lucilene Schultz aí, ela já vai falar do artigo 171, tá? E ela vai falar lá da objetividade jurídica, ela vai falar do objeto material, do núcleo do tipo. Qual é o núcleo do tipo no artigo 171? Né? Ela vai dizer para nós. E qual é o sujeito ativo e o passivo? Né? Ela vai vir dizendo nesse contexto aí, tá bom? Tá certo? Vai valer um ponto esse trabalho, e aí eu só quero um trabalho no meu e-mail. Ou entregar no meu escritório, ou então mandar no e-mail, tá bom? Com uma forma que ficar mais favorável. Me entregar no escritório, em casa, tá bom? Beleza, pessoal. Passado isso, nós vamos entrar de corpo, alma e espírito agora no artigo, né? E nós já estamos pedindo o revestimento do universo para que nós possamos falar do artigo 159, extorsão mediante sequestro. A menina tá aí, a Ana Cláudia. Ana Cláudia mora no meu coração, tá? Então vamos lá, artigo 159, extorsão mediante sequestro. Beleza? Tem 23 alunos aí. Eu penso que tem um pouquinho mais, que aí chegou a hora do pessoal. E aí eu quero que vocês não ajudem. Não, cara, não quer participar? Fala, vamos participar. Não quer participar, deixa ele F maiúsculo sozinho, tá bom? Beleza, artigo 159, extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro, né, ela vem de um cenário que ela foi criada logo depois, quando o Abílio Diniz, ali, todo mundo sabe a história aí, eu penso que sabe, Abílio Diniz, dono da Gerdau, de um monte de coisa, do Pão de Açúcar, e dono de uma série de coisas, criou, ele foi sequestrado e naquela época surgiu os crimes hediondos. Porque eu falei que o crime geralmente ele surge pelo fato de um ato no nosso contexto de sociedade. E a extorsão mediante sequestro, em todas as suas modalidades, todas, qual daí? Todas, ela é crime hediondo. Ela é crime hediondo. Extraído de onde eu te trago isso aí? Lá da Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072/90, artigo 1º, inciso 4 da Lei 8.072, que diz o seguinte: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no decreto 2848, todos que estão lá no Código Penal, está falando, tá? E de 1940, né? Consumados ou tentados. Quarto, o inciso 4, a extorsão mediante sequestro, ela procurou, em um contexto aí, já selecionar esse crime. Então, pelo que eu estou dizendo, a extorsão mediante sequestro é na forma em que ela é mediante sequestro, lá na forma qualificada dos parágrafos 1º, 2º e 3º. E aí, o artigo 6 da Lei 8.072, Leis dos Crimes Hediondos, ela elevou a pena, nesse contexto, privativa da liberdade de todas as formas mediante essa extorsão, mediante sequestro. E a Lei 8.072/90, qual que era o propósito para que chegasse dentro desse contexto e trouxesse algo mais gravoso? Porque o legislador, em um ato de desespero, né, porque que eu posso dizer assim,
porque era um dos maiores empresários naquela época, e eu creio que até hoje estava inserido nesse contexto, né? E aí o legislador precisava, de uma forma rápida, tratar com maior rigor a responsabilidade dessa extorsão mediante sequestro, e ele incluiu, né, em um grande equívoco ao deixar de combinar a pena lá, né, que na pressa acabaram deixando de combinar a pena em todas as suas variantes. Por exemplo, na pena de multa, né? E o erro foi datado lá em 1990 e ainda até hoje, por todos esses essas situações, ainda não se foi corrigido, tá certo? Pessoal, fala no grupo aí que eu não vou conseguir falar, que tem gente mandando no grupo, pessoas mandando para mim, eu não vou conseguir responder, né? É muito que eu sou multiforme, Deus é multiforme graça, mas eu não vou conseguir, porque eu sou um comedor de arroz e feijão, né? E aí não cabe a mim. A extorsão mediante sequestro, ela é um crime complexo, tá? Pois resulta da fusão de dois delitos. Nós já vimos isso aqui lá no roubo, e agora ela vem com dois panoramas também nesse sentido. Por quê? Ela tem a extorsão e também o sequestro. A lei, ela tutela dois bens jurídicos, a saber aqui qual é, né? É como roubo. É como roubo e os outros que nós já estudamos. É o patrimônio e também essa liberdade. E aí vai se dispensar qualquer comentário em cima disso, até porque nós estamos vindo do roubo, e o roubo tem essas qualidades. E aí os parágrafos 2º e 3º do artigo 159 do Código Penal também protege bens jurídicos já indicados. Essa integridade física e também a vida, né? Essa vida humana, pelo resultado onde está lá, da lesão corporal grave e também da morte. E aí, trata-se de crime contra o patrimônio e não crime contra a pessoa, pois essa privação da liberdade e todas as consequências. Você não aprendeu porra nenhuma nesse semestre. Aprenda que a extorsão é o quê? É um crime contra o patrimônio e não contra a vida. Ela sai desse cenário. Por isso que quando eu elenquei, eu falei sair de lá do cenário dos crimes contra dos crimes contra o patrimônio. E aí vocês viram que nós entramos por esses meandres. Também falei lá dos crimes contra a vida, né? Contra a pessoa diretamente. E aí nós tiramos de lá também, que foi lá do homicídio, lesão corporal, e vimos ali. E agora nós estamos ainda nesse contexto, e aí nós vamos estudar outro capítulo do Código Penal, que é o dos crimes contra essa liberdade sexual, né? Outro capítulo que vai trazer, e por isso merece, né, dos crimes contra essa dignidade sexual, merece maior cuidado, maior requisito, e são as últimas aulas nossas, nós vamos falar disso. Beleza? Passado isso, veio agora a minha memória, também vou passar um outro trabalho para vocês, mas esse é moleza. É só responder algumas questões que eu vou lançar lá no AVA, que eu esqueci essa semana. Mas, como eu já consegui fechar minha meta da semana ontem no feriado, né? Que estudante não para, né? E nem professor também. Então, eu já fechei minha meta e vou amanhã elaborar as questões. Já elaborei 10 sobre o furto, vou elaborar mais 10 sobre o homicídio e provavelmente eu fecho as tarefas de vocês, com mais 10 dos crimes contra essa liberdade sexual, essa dignidade sexual, tá certo? E aí fecha o semestre, um ponto desse trabalho aí, para vocês falarem desses crimes que eu falei aqui agora, todos eles aqui, o grupo que você pegou, mais de dois das questões e mais um ponto das questões para vocês brincar lá no AVA, tá bom? Objeto jurídico, né? E aí nós vamos ver que esse objeto material, se vocês prestarem atenção no que eu estou falando hoje e pegar uma doutrina boa, o doutrinador, quem quiser eu empresto, mas devolva, tá? Ele vai e volta, tem que voltar. O livro não se empresta. Eu vou emprestar o livro, mas vou emprestar não, eu vou dar e mando no e-mail de quem me passar o e-mail hoje, ou no WhatsApp, e mando a doutrina. Eu tenho a doutrina aqui em PDF. Mando ela já no PDF de vocês. Tá? Mando os 3 livros do Kleber Masson, quem quiser. Eu acho que eu mandei um para o Rubens, que até hoje pediu, e mandei também para
para a companheira de trabalho dele aí, do trabalho da época, a Lucilene Schutz, né? E aí mandei para ela. O objeto material, pessoal. O objeto material é essa pessoa, né? Essa pessoa que está com a sua vida privada dessa liberdade. É aquela que foi atingida onde, além de privar a liberdade, eu falei, por isso que atinge dois, essa objetividade jurídica, atinge dois meios, é o quê? Essa liberdade e também o patrimônio dela, né? E aí o objeto material é a liberdade, se torna essa liberdade e também o patrimônio. Quanto ao núcleo de tipo, é o quê? Porra, isso é simples, né? É sequestrar. No sentido de que é privar a pessoa da sua liberdade. De o quê? Dessa locomoção, desse tempo juridicamente tem que ser relevante. Né? Agora não vai brincar. Que é coisa séria, porra. Vai vir, eu tô sequestrado, né? Tinha, igual o cara conta uma história, que tinha dois homossexuais caminhando, né? Caçando. E aí, um gritou de longe assim, ai! Aí o outro falou, o que foi, fulano? E aí o outro respondeu lá, foi um lango. Aí o outro perguntou, lhe mordeu? Ele falou, não, me olhou com os olhos muito mal. Né? Mas assim, falou mais afeminado, né? Me olhou com os olhos muito mal. Então, nesse contexto, não pode ser algo de brincadeira. Foi chato essa coisa aí, né? Que eu contei. Foi. Eu não tenho pegada de piada. Minha pegada é outra, não de piada. Então não deu certo. Então vocês estão ouvindo aí? Parece que ninguém está nem ouvindo. Foi tão chato assim que ninguém conseguiu, né? Então, o legislador, ele não se referiu ao quê? À privação da liberdade por meio do cárcere privado. Não, porque não foi denominado a extorsão mediante sequestro ou esse cárcere privado. Me desculpe aí pela piadinha, né? Que foi chata pra caralho, ninguém gostou mesmo. Então, em que pese tais circunstâncias, não há dúvida de que o artigo 159 deve ser interpretado o quê? Extensivamente. E é fundamental que seja o quê? Né? É fundamental que seja um ser humano essa vida privada da sua liberdade. E aí, nesse contexto, nós vamos passa a ser corolário que é comum emprestar ao sequestro o sentido de que, para concretizar, é obrigatório que seja mantida ou conduzida em lugar ermo, desconhecido, longínquo, solitário, e aí é um requisito, ele vai se acabar sendo esse requisito. Eu perguntaria então para a Lucilene, que está aí tirando risada, não da piada, mas sim da forma que eu contei a piada. Lucilene, esse local desconhecido, esse local ermo, esse local longínquo, solitário, é um requisito para extorsão mediante sequestro indispensável? Você que deu risada da minha piada. Hoje, como está todo mundo sem câmera, mete aí a voz aí, então. Ele é indispensável? Dispensável ou indispensável? Tô ficando rouco. Fala, mulher, fala, quero ouvir tua voz. Não, mas demora demais. Tá, eu mando aí, manda um oizinho, não, eu mando no, eu vou mandar no grupo lá que fica mais fácil. Então, Lucilene, você deu risada na minha piada? Responda agora. Bora, mulher. Piada é só para dizer que não tinha seriedade, né? Era isso. Então, esse requisito, ele se torna dispensável, porque o ser humano pode ser objeto desse sequestro, dessa extorsão mediante sequestro, dentro do seu próprio imóvel, dentro do seu próprio local de trabalho, entendeu? Então, essa questão foi ler lá no material, né? Que tá no material que fica fácil. Então, nesse contexto aí, acaba-se sendo. Então, a grande questão, e nós temos que observar, que o artigo 159, ele não contém como meios de execução a extorsão mediante sequestro as suas elementares. O quê? Quais são as elementares que está descrita lá no artigo 159? A grave ameaça
ou a violência à pessoa nesse contexto. Eu não sei porque eu não estou conseguindo, ó, dar aqui, ó, Coach Not Start Video Sources. Aí tá em inglês mal, né? Mal você falar português. E aí, que nós vamos que estão implícitas, o que? No verbo sequestrar aí. O sujeito ativo... Oi? Olha a Lucilene na tela aí, professor. Você chamou, ela veio parece que ela está amamentando ainda, né? Estudando e amamentando, Lucilene? Boa noite, colega. Então, o sujeito ativo é qualquer pessoa, que pode ser o sujeito ativo desse crime, é um crime comum. O sujeito passivo é tanta pessoa que suporta essa lesão patrimonial, como também aquela privada da sua liberdade aqui em um contexto. Se a vítima for menor de 18 anos ou maior de 60 anos de idade, aí o crime será qualificado. Então tem que ficar atento, né, nesses dois contextos para que você possa dar essa rechaçada aí e essa sacramentada. Então, né, foi um crime lá de Mirante, foi um crime que eu não estava aqui em Rondônia, e aí eu não consegui pegar o cidadão que queria um advogado e não foi contratado por esse motivo aí, tá? Mas eu tinha vontade de trabalhar nesse era um dos únicos crimes que eu não tenho clientes nele. Iria ter, mas acabei perdendo. O elemento subjetivo, né, é o dolo. Não se admite a figura culposa aqui. Fiquem atentos nesse contexto. Por que não se admite a forma culposa? A lei não se contenta com esse dolo. Ela reclama um especial fim aí, né? Qual o fim? Desse elemento subjetivo aí específico. Representado pela expressão. Qual a expressão? Com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem como condição ou preço do reajuste. Ela tem uma finalidade específica por parte do sequestrador. Natália, você conseguiria me dizer qual que é essa finalidade específica do sequestrador? Natália tá por aí? Se a Natália tiver, ela me responde aí. Tem que ser hoje ainda, tá? Antes do final da aula. Se possível agora. A finalidade específica aqui desse contexto do sequestrador, você saberia me dizer? Acho que a Natália não tá aí. Ou então eu vou passar pro meu amigo Gilvan. Gilvan tem um amor por ele, muito... Ele falou que nós lavamos louça lá na igreja, não sei se vocês lembram a primeira aula nossa. Ai... Gilvan, você saberia me dizer? Oi? É o quê? Essa finalidade é a privação da liberdade e também algumas condições desse resgate aí, que é a vantagem econômica, a qual a Gabriela Herculano trouxe aí. Pode falar, João. Não, eu ia responder que era privação de liberdade, né? Eu falei lá em cima, a objetividade jurídica já traz ela, né? Não tem como errar. Opa, deixa eu só colocar um cabo aqui, senão vai desligar tudo agora. Então, nesse contexto, o tipo penal reporta-se a qualquer vantagem econômica, né? E aí, Damásio de Jesus, nós o socorremos a ele, o saudoso Damásio de Jesus, ele entende que essa expressão qualquer vantagem diz respeito a qualquer vantagem mesmo. Olha que coisa brilhante que esse doutrinador trouxe, né? Parece coisa magnífica, de outro planeta. Nada, é uma bosta que ele trouxe. É irrelevante, ele quer dizer que seria devida ou indevida, econômica ou não econômica. Então, qualquer vantagem mesmo, trazido nas palavras dele aí. Nesse contexto, também nós vamos ver que aqui, que a consumação da extorsão mediante sequestro é um crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, né? Nesse contexto aí. E aí consuma-se com a privação da liberdade, independentemente da obtenção do agente. E agora, Jéssica, por que independe da obtenção da vantagem do agente? Por quê? Responde aí, Jéssica. Ô, Gladson,
A Jéssica tá muito longe, né? Tá lá em Roraima. A Jéssica é de Roraima, pessoal. E aí ela tá longe. Não vai conseguir responder. Mas o Gladson. Gladson, me responda aí. Porra, bicho, vocês não estão estudando porra nenhuma. Vocês mandam eu colocar o material cedo. E eu vejo que nem lê. Nossa, vocês lêem metade que eu leio por dia. Ainda tem que ler da aula. É foda. E eu dou aula de direito empresarial ainda, ó. Que fofo. Pensa eu dando aula de direito. Aí, mas é todo mundo Mauricinho lá. Lá é todo mundo almofadado, não pode falar. Eu não sou muito de falar palavrão mesmo, mas assim. Eu sou um cara bem sensato, bem centrado, né? Então fica bom, porque daí fica uma aula bem gostosa. É porque, gente, quem sabe me dizer, eu vou dar valendo uma moção de aplausos. Falou que é valendo, ó. Fala, Gabriela. Eu perguntei, por que independe dessa, na consumação, independe para se caracterizar a extorsão mediante sequestro, independe dessa obtenção, dessa vantagem do agente. Por quê? Quem responder vai ganhar. Acho que a Daniela vai matar essa charada aí. Não, sei. Errou por um trisco. Errou por um trisco. Vocês lembram que eu falei que o crime ele se protrai no tempo, né? Lembram dessa questãozinha? Ele se protrai no tempo, ele é um crime permanente, que as mulheres gostam de passar no cabelo. Oh, glória! É um crime permanente e ele se prorroga no tempo. E aí, por ser um crime que se prorroga no tempo, a independência dessa vantagem, poucos vai se importar, porque ele é um crime permanente e também a vantagem, essa obtenção dessa vantagem, ela vai se tornar apenas um mero exaurimento, pouco importando já vai estar caracterizado o crime, tá certo? E aí o artigo 70 do Código Penal, ele fala, do local em qualquer ocorre o sequestro. Por exemplo, Dona Silmar, boa noite, né? O local do crime de sequestro é o local do ofendido. Como Mirante da Serra não tem comarca, onde esse camarada responde o crime de extorsão mediante sequestro ocorrido lá em Mirante da Serra. Ele vai responder esse crime em Alvorada do Oeste, vai responder em Jaru ou vai responder na comarca de Ouro Preto? Qual dessas três comarcas? Boa, Ouro Preto. Ele vai responder em Ouro Preto, é o local do sequestro do ofendido, onde o ofendido morava, né? Por exemplo, se o cara mora lá em Porto Velho, onde ele vai responder? E o crime está ocorrendo daqui lá, porque pode ocorrer hoje o crime a longa distância, né? Daqui os sequestradores estarem aqui e o sequestrado, o ofendido, mora em Porto Velho. Ele vai responder lá na comarca de Porto Velho para ele aprender, né? E vai para o Urso Branco para apanhar bastante para nunca mais fazer isso aí. E aí eu falei que o crime extorsão mediante sequestro é um crime permanente, a sua consumação ela se prolonga no tempo. E a privação da liberdade da vítima há de ser mantida por um tempo juridicamente relevante. A piada que eu contei é chata, mas ela vai se acalhar muito bem. Uma piada daquela chata não vale porra nenhuma, não vale ponto nenhum. Porém, o tempo aqui tem que ser um tempo relevante para o direito penal, né? Aí o cara vai falar, não era lhe mordeu, calango, né? Na verdade ele ia falar, fala igual homem, porra. Lhe mordeu, calango? Não, me olhou com os olhos muito mal, né? E o homem não vai falar isso, vai pisar em cima e vai olhar, a bota se sujou o
Tô solado. Eita, eu sou assim. Comigo o sistema é bruto. Então, e aí dentro desse contexto de crime permanente, o que vai agravar, meu amigo, escolhendo agora a dedo, né? Escolhendo a dedo. Como é um crime permanente? Carolina Fonseca, tudo bem com você? Espero que esteja, né? A prisão. Qual é o momento que pode ser preso o agente? Caroline? Saberia me dizer? Quando que pode ocorrer a prisão do elemento no crime permanente? Quando que ocorre o flagrante? Essa daí eu acho que não tá aí não. Só deixou o vídeo hoje, só ligou o computador para dizer que tá. Vamos lá, o meu amigo, ele vai saber. O Alisson. Quando é que pode ocorrer a prisão do elemento na extorsão mediante sequestro, Alisson? Ana Cláudia tá aí também, ó. Ana Cláudia? Sou chato pra caramba, né? Porra, ninguém vai responder? Aí vocês acabam com o professor, ué. Ana Cláudia tá com material impresso, olhando, papirando, tá acompanhando o raciocínio do professor. Parabéns! Vai levar 10 esse semestre, se tirar na prova, que eu não vou dar ponto para ninguém. Então, a prisão, ela pode do flagrante, ela ocorre em qualquer momento. Lembram da nossa primeira aula lá do tempus regi actum, né? Vocês lembram lá da lei penal no tempo? Né? E aí, na extorsão mediante sequestro, ela já é uma pena dura pra caramba. Mas digamos que agora com o doutor, o coronel Bolsonaro, ele faz uma pena ainda mais rigorosa. Porque o seu filho é sequestrado, e aí ele faz com que o Congresso, ele aprova, né? E faz o projeto de lei, manda para o Congresso, aprovada, toma aquelas formazinhas lá do direito constitucional, do meu amigo Glauber, e mandam para ele aprova essa lei, o Executivo faz, e o Executivo sanciona essa lei, né? E aí sai uma lei, eu acredito que a Daniela vai falar. Essa lei saiu, e aí sai uma pena mais severa. Essa pena mais severa pode ser aplicada para o sequestrador? Ou não? Ou é analogia em Malamparte? Com certeza não? Com certeza não? Então, meu amigo Rubens, você errou, né? Quem acertou foi a colega e aluna Daniela aí. Com certeza vai se aplicar a mais gravosa. Por quê? É um crime permanente. O crime permanente ele se prorroga no tempo. E aí a prisão pode ser em qualquer momento. E essa prisão, pasmem, vai ser em flagrante delito, né? Como o meu amigo Diogo colocou aí, a prisão em flagrante ela é possível a qualquer tempo, enquanto perdurar a permanência. Estiver perdurando aí, o crime vai ser aplicada a mais gravosa nos crimes permanentes, tá certo? Se a pena hoje é uma das maiores penas do Código Penal, é de 24 a 30 anos. Não confunda limite de pena do artigo 75, tá? Aí vai dizer que a pena é de 26 a 30 anos. Não, é 26, quer ver? Deixa eu ver se é isso mesmo. Talvez esteja... A pena é uma das mais gravosas, que ela chega a 30 anos aí, tá? Só na parte do artigo 156, artigo 156. Artigo 159, né? Perdão. Ó, 24
16, 24 a 30 anos, tá? É a pena aí nesse crime que ocorre, tá bom? Falamos sujeito passivo, sujeito ativo, tá? A consumação, né? Nós estamos falando. A prescrição. E a prescrição, pessoal? Eu quero perguntar para Cedilane. Faltou a outra aula, né? E aí, não pode perdoar. Não pode se esquecer dela. Marana, tô lembrando de você novamente. Só porque faltou na outra aula. E aí... Cedilane, quando é o marco inicial para se aplicar a prescrição no crime de extorsão mediante sequestro? Só Cedilane, tá? Não deem cola para ela. Nem o WhatsApp. Quem deu cola no WhatsApp vai queimar o celular dele agora. Vai queimar o celular. Quando? Última chance, Cedilane. Responde-se agora e cale-se para sempre. A prescrição no crime de extorsão mediante sequestro. Quando se inicia o marco inicial? Cedilane? Última chamada. Acabou o seu tempo. Bruno, sabe me dizer, Bruno? Se o Bruno não sabe, eu vou passar para todos responder. Quem quiser responder, para me ver que está afiado, já leu no material. Quando liberta a vítima, quando prende o camarada, a partir da cessação da permanência, tudo aí, ó. Pronto, ó, quando termina o sequestro, pá, já responderam, bababá, no momento em que cessa a permanência. É isso aí, pessoal. Tem que participar mais, tem que ser mais ligeiro. O material tá aí, tá no computador de vocês, no computador que vocês andam na mão todo dia. A tentativa, ela é possível? Meu amigo Alisson, diga aí, é possível a tentativa ou não? Por quê? Dificultar um pouquinho, né? Senão fica fácil demais. Aí nós temos que ir lá para a classificação doutrinária. Por quê? Esse conceito é extraído de lá. Quando nós falamos que é permitido, por quê? Porque em face do caráter plurissubsistente do delito. E aí ela permite o seu fracionamento, né? Quando nós vamos lá para o intercrimes. Vocês lembram lá do intercrimes? Tenho certeza que lembram, né? Porque se não lembrar, né? Não tenho culpa, foi passado, né? E aí fica provado que o sujeito também desejava a privação da liberdade para posterior exigir alguma quantia aí. A ação penal é o quê? A ação penal nesse contexto. O meu amigo Daniele está afiada. Deixa eu ver. O Alisson também. Deixa eu ver aqui. Meu amigo Elson Mestre. Não pode ser o Rolando Lero, mas eu quero perguntar para tu qual é a ação penal nesse caso aqui. Qual é a modalidade de ação penal no caso da extorsão mediante sequestro? Você poderia me dizer? Elson Mestre. Última chamada para o voo da nave espacial. Direito penal 4. 3, né? Não vai falar, né? Tá jantando. Maila, minha querida. Maila, te esperei aqui no domingo. Disse que ia trazer a neném pra me ver, hein? Nem trouxe, né? Sua ingrata. Brincadeira. Deixei o livro aqui reservado, não veio buscá-lo. A ação penal, pessoal, ela é pública e incondicionada em todas as modalidades da extorsão mediante sequestro, tá? Todas
todas. Incondicionada, tá bom? E a Mayla já escreveu aí para o senhor. O Bruno também, tá beleza? Aí na classificação doutrinária da extorsão mediante sequestro, dos outros crimes, eu não falei porque não estava me dando vontade de falar. E hoje eu vou falar. É um crime comum, formal, com resultado cortado de consumação antecipada. A consumação se dá também com a privação da liberdade da vítima e é permanente, é plurissubsistente, porque as condutas podem ser fracionadas e unissubjetivo, né? Unilateral ou de concurso eventual também, tá? Quanto às figuras qualificadas, vamos entrar nela. A extorsão mediante sequestro estão previstas no parágrafo 1º ao 3º do artigo 159. Na hipótese de ocorrência de duas ou mais qualificadoras, né? Exemplo da extorsão mediante sequestro praticado lá contra a pessoa maior de 60 anos, né, de idade, ou também, né, que tem resultado a morte. Essa da pior, e aí a pena lá é 24 a 30 anos. É para arrebentar o cara, tá? E aí nós vamos ver a primeira delas. Se o sequestro dura mais de 24 horas e se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Então aqui nós temos 3 modalidades dentro de uma só, que se tornam 3. Por quê? Menor de 18 anos, maior de 60 e também se é por bando ou quadrilha. Em todas as modalidades do parágrafo 1º do artigo 159, a pena é de reclusão de 12 a 20 anos. Já é uma cacetadinha boa, tá? Considerando que o juiz naquela margem ele tem uma margem, o juiz tem uma margem também. Se a pessoa é réu primário, tem bons antecedentes, qual é o parâmetro para o juiz fazer na dosimetria da pena? É do patamar mínimo. Sair do patamar mínimo. Então é 12. Aí se o camarada já tem uma reincidência, né, e um furtozinho, aí o juiz já vai subir o patamar de 1/3. E aí ele vai elevando até a metade e depois ele vai distribuir onde essas outras qualificadoras? Lá na 3ª fase da dosimetria da pena. Beleza? Duração do sequestro superior a 24 horas. Esta qualificadora, ela é de natureza objetiva, né, pois pouco importa a condição pessoal do criminoso ou também da vítima. Então, essa qualificadora, ela vai ingressar, né, porque essas 24 horas, contando desde a privação até a liberdade da vítima. E ainda a do seu resgate seja pago em momento anterior. Por quê, né, nesse contexto? O fundamento que traz para essa rigorosidade aqui, né? O fundamento é que é um tratamento penal mais severo, repousa-se aonde? Na gravidade do dano. De que dano é esse? No dano psicológico, pô. O cara vai ficar traumatizado, meu irmão. O cara vai ficar drenado, vai ficar com a curuba atrás da orelha, né? E aí eu ia falar em outro lugar, mas se eu falar outro lugar é prejudicial. Então, é atrás da orelha, a pulga atrás da orelha, né? E aí proporcionar para a vítima, para os seus familiares, quanto mais longa é a privação dessa liberdade. Seria algo agonizante, né? E se a vítima demora a ser libertada, cresce o sentimento de incerteza, de mera insegurança também, né, no tocante à privação da liberdade e da integridade física da pessoa. Gabriela Herculano, eu penso que lá do Ismael, eles poderiam ter jogado esse crime aqui, tá? Extorsão mediante sequestro. Porque daí pro Diego, né? O Diego que era o segundo elemento no crime lá, tá? Mas tudo bem. Boa noite, Marlene. Nós já estamos, Marlene, lá se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos. Aqui essa qualificadora, ela inclui 60 anos e também uma pessoa de 18 anos. E aí não vai incidir a qualificadora genérica lá do artigo 61, inciso 2b. Você não está vendo a minha pessoa aí? É porque eu sou tão feio que hoje a câmera nem quis abrir, tá?
E aí o fator determinante para a caracterização da qualificadora é a idade da vítima aqui, tá? Privada da sua liberdade, ser provado no inquérito policial dessa ação aí, né? Através de documentos idôneos. Qual documento? Da certidão de nascimento, do RG, da CNH, para se provar, são esses documentos idôneos. No que diz respeito ao delito cometido contra essa pessoa de 18 anos, considera-se relativamente o tempo do crime. A teoria lá da atividade, né, que vocês lembram, que vocês são tudo inteligentes, vão lembrar lá da teoria da atividade na forma disciplinada do artigo 4, lá do artigo 4º do Código Penal. O tempo do crime. Lembram dessa teoria? Então, é sobre ela. Por sua vez, no campo praticado contra maior de 60 anos, a extorsão mediante sequestro, ela é crime permanente, incide a qualificadora quando a vítima foi privada da sua liberdade, tá? Antes de completar 60 anos. E aí, desde que o sequestro subsista após o 60º aniversário. Então, aqui é porque é um crime permanente e se prolonga no tempo, pode incidir a qualificação. O cara pode sequestrar alguém com 59 anos, né? Aí não vai incidir a qualificadora. Mas, como ele é um crime que se prolonga no tempo, se protrai no tempo, ele por exemplo, ele estava próximo a completar, mas não foi libertado. E libertou posterior, ela vai incidir a qualificação. E ele fez aniversário no cárcere, dentro do cárcere, ele automaticamente vai incidir também a qualificadora. O sequestrado menor de 18 anos, e a lei dos crimes hediondos, né, é a circunstância aqui que nós vamos verificar da pessoa privada da sua liberdade, menor de 18 anos, tá? O artigo 9 da lei 8.072 dos crimes hediondos, ela trouxe essa qualificadora e ela vai incidir nesse contexto. Quando a vítima era maior de 14, era forçoso aqui pensar nesse contexto, tá? Porque até então a qualificadora era para pessoas menores de 18 anos. E aí ela incidia essa qualificadora e aí podia-se considerar o artigo 9º da Lei 8.072 como um bis in idem, a qual ela incidia. Mas a doutrinadores entende que não é perceptível mais pelo fato já se tem a qualificadora específica para isso, tá? Seu crime é cometido por bando ou quadrilha. Aqui também há uma outra vertente muito boa, que foi o artigo 24 da Lei 12.850. Ela trouxe, né, a Lei dos Crimes Organizados, ela trouxe uma nova redação por artigo 288. Que o artigo 288 ele fala de quadrilha ou bando, ou por associação criminosa. E aí nós vamos ver que surgiram dois posicionamentos. O primeiro deles, ele fala que a qualificadora não pode mais ser aplicada, e a outra posição é que diz que ela pode ser aplicada. Mas nós vamos entender que a premissa aqui da validade dessa qualificadora é preciso destacar que o tipo derivado atualmente depende da associação de 3 ou mais pessoas aí para o fim específico de cometer o crime. Não é suficiente um mero concurso de pessoas, tá? Para incidir a qualificadora. Qualificar concurso de pessoas, como nós estudamos lá. Eu creio que vocês lembram do concurso de pessoas e concurso de crimes. A diferenciação. Concurso de pessoas está no artigo 29, né? E também lá do artigo 29 do Código Penal, e quando incidir esse contexto. E aí o concurso de crimes, lá do 69, tá? Beleza? Alguma pergunta até aqui? Então dá um alô aí para ver que todo mundo tá aí. Que hoje tá mais foda do que os outros dias. Pelo menos eu tava vendo você, de vez em quando eu vi alguém. Hoje tá... Ah, tá aí. Glória a Deus. O povo tem uma fidelidade. Tô aqui, professor. Ótimo. Firme e forte. Então vamos lá. Se o fato resulta a lesão corporal de natureza grave ou se resulta a morte. A do parágrafo 2º, né? Essa extorsão mediante sequestro resulta da lesão corporal, né?
Mas tem que saber o contexto que esse pai está envolvido, né? Seu próprio pai ser o sequestrador? Do filho? Pode, ué. É um crime comum, pode ser qualquer pessoa. Não teria... Professor, tem um exemplo, aquele pai que tinha um filho com brasileira, veio aqui e sequestrou ele e deu um rolo danado, né? A justiça entrou, que levou ele para os Estados Unidos há um tempos atrás, né? Foi o pai que sequestrou o filho. Ah, tá, não sabia. Mas aí, ó, o João deu um exemplo aí, ó. Então, Maria Gabriela, se for o próprio pai, o sequestrador, ele vai responder, né? Digamos que o filho ele tem uma herança para receber, aí tem que ver que essa privação da liberdade, mas com um fim econômico, tá? Se esse próprio pai tinha interesse de pegar a herança, ó, um prêmio da loteria que esse cara ganhou, alguma coisa nesse sentido, tá? Se for com esse fim, é cárcere privado. É duas coisas que você vai ter que... É fácil detectar. Por exemplo, se fôssemos em aula presencial, seria até mais fácil para elaborar a questão. A extorsão mediante sequestro, ela é a privação da liberdade e o patrimônio, esse valor econômico. Então ele tem que pagar alguma coisa para ter a liberdade dele de volta. E esse pagamento é que vai caracterizar aí o cárcere privado. Vai caracterizar, porque senão ele vai cair lá no cárcere privado, tá? Que é os outros artigos que nós estudamos antes, que é o 158. Beleza? 158. Tem que ter dolo, né? O dolo tem que estar totalmente caracterizado. A intenção, né? Que é o elemento que vocês têm que aprender, qual é o elemento? É o elemento subjetivo, porque o elemento objetivo, né? Essa objetividade jurídica que vem sendo amparada e o objeto material. Então, nesse contexto, não vai fugir a regra. Tá? Vamos lá? Ou vocês vão fazer mais alguma pergunta? Estou esperando. Então, vamos lá. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave ou se resulta também a morte, né? Parágrafo 2º e parágrafo 3º. Outro detalhe é que essa extorsão mediante sequestro, quando se resulta essa lesão corporal grave, a pena ela aumenta, é de 16 a 24 anos. Então ela sai do patamar de 12 e passa para 20. Exatamente. A Daniela colocou aí, ó, que basicamente a diferença entre a extorsão e o roubo é que na extorsão o agente depende da vítima para obter o bem. Essa extorsão é extorsão mediante sequestro, né? Na outra extorsão, eu gosto mais da extorsão mediante sequestro, fica mais caracterizado, né? Na outra, essa violência, tem a violência e a grave ameaça, né? Mas beleza. E aí, se resulta a morte, a pena, aí ela dá uma garimpada boa, que ela vai para de 24 a 30 anos. Tá? É o maior, nós vimos latrocínio, que é 20 anos, pena mínima 20 a 30, e aqui é a maior pena do Código Penal, 24 a 30 anos, e aí o juiz já vai ter um patamar mínimo, se a pessoa vem matar a outra, o patamar mínimo para o juiz
já é 24 anos. Ele não pode ficar abaixo do mínimo. Mesmo se fazendo a somatória, ele vai ficar no patamar mínimo e o mínimo aqui é 24 anos. É necessário também que o resultado agravador aí atinja a pessoa sequestrada, tá? Nesse contexto. Deixa eu só ver se a câmera funciona aqui novamente. Não, já não estava funcionando o outro, eu tentei nesse, porque... Então, nós vamos ver que eu quero dar um exemplo aqui do criminoso buscando assegurar essa impunidade do crime patrimonial, mata dolosamente a pessoa que estava efetuando o pagamento do resgate. E aí eu faço uma pergunta pro eu sou insistente, eu voto na Caroline. Quero ficar aqui. Caroline, você está aí? Se você estiver aí, dá um tchauzinho para nós. Fazendo um favor. Dá um oi. Tão bom isso? Não tá. Só tá a pessoa. Só o computador. O meu xará. Odair. Por exemplo, se na extorsão mediante sequestro, o camarada, ele buscando assegurar a impunidade do crime patrimonial, ele mata dolosamente essa pessoa, é considerado o crime de extorsão mediante sequestro do parágrafo 3º? Qual crime que ele seria inserido? Então, mas aí poderia, não é o crime do artigo 159, porque a pessoa não tem vínculo. Ele matou uma pessoa externa ao que tinha o cometimento do crime. Ele vai responder lá do artigo 121, parágrafo 2º, podendo ser podendo ser até mais de uma ou duas ou três qualificadoras daquela lá. Podendo caracterizar o motivo torpe, podendo caracterizar o motivo fútil, podendo caracterizar porque o pagamento está sendo para outra pessoa. Então, podendo caracterizar o motivo torpe, fútil, o motivo o meio que impossibilitou o recurso, a defesa da vítima, né? Eu não entendi aí não, Lucilene. Eu dei o exemplo da pessoa que vai levar o dinheiro lá. E aí o camarada, ele vai querendo manter essa impunidade, ele mata o camarada que levou o dinheiro. É um crime de homicídio comum, É um homicídio. Aí vai elencar as suas qualificadoras, tá? E não tem aqui maior abarcar menor, não, Ele não, era uma pessoa, não tinha uma ligação, tem uma ligação pelo fato que era a pessoa que estava levando. Por exemplo, vou melhorar o exemplo aqui. O meu filho está levando lá, eu tenho 2 filhos. O mais novo foi sequestrado. Aí o sequestrador fala para mim, manda o seu filho mais velho aqui trazer o dinheiro. E aí o meu filho vai lá levar o dinheiro. E aí quando chega lá o cara comete um homicídio contra a pessoa dele, né? E nesse caso ele não vai responder, ele vai responder a extorsão mediante sequestro comum, né? Porque o outro vai ser libertado, e aí ele vai responder pelo sequestro, pelo homicídio, tá? Beleza? E aí, para incidir, a qualificadora, ô Rosinete, você tá por aí? A internet dela é ruim, coitada. Coitada não, coitada a internet dela é lá do sítio. Demora a chegar lá, ela até explicou isso aí pra mim. Não vou nem fazer a pergunta pra ela. Vou perdoá-la. O lado bom está hoje florado.
Marilza, você é minha secretária. Hoje eu vou te deixar de lado também. João Batista Exato! Ô, varão de guerra! João Batista Exato! Né? Ah, porque eu não tava. Estou te poupando pelo fato que você mora aí na zona rural e a internet é ruim. Até nós já conversamos sobre isso. Ô João Batista Exato, você tá aí? Outro também que não vai estar? Só tá o computador ligado? Ah, não, tá aí, ó. O professor, tá professor, eu acho que todo sequestro, todo crime de sequestro, ele é caracterizado como concurso, né? Não, é. O concurso de crimes, vai ocorrer o concurso de crimes e também o concurso de pessoas. E aí você tem que tirar. Ou ele é concurso de pessoas ou concurso de crimes. Não, se ocorre, porque já no próprio caput e no próprio corpo do artigo das suas qualificadoras, ele já vem não deixando margem para que outros crimes sejam acostados a ele, tá? Então já não tem como. Por exemplo, uma doutora lá eu trabalhei com ela já. Foi um dos meus primeiros trabalhos, foi como no escritório dela. E ela pediu uma mentoria de uma cliente dela que foi presa, né? Nem agradeceu a desgraçada. A cliente dela foi presa e lá na casa o delegado colocou, olha só quantos crimes. Colocou quase que o Código Penal todinho. Né? Colocou, ó. Colocou resistência, colocou desobediência, colocou desacato, colocou infração sanitária preventiva, do crime de contra a saúde pública, artigo 268, colocou o crime de dano, do artigo 163, que foi o dano à viatura, colocou lesão corporal leve, né, que foi deram um murro no policial, e colocou resistência, foram ao todo 8 crimes. Olha como que a pessoa não trabalha no penal e às vezes vai matar o seu cliente. Ela não trabalha no penal, trabalha no INSS, trabalha na Previdência Social, trabalha com essas coisas aí. Trabalha no trabalho, né? Direito de trabalho. Aí ela pediu uma mentoria, que me ajudasse, que ela falou assim, ó, Dair, as penas aí dá mais de 4 anos. Opa. Quando ela começou a falar, eu falei, peraí, crime de dano, né, alguns que eu lembrei, o crime de dano é 1 mês a 6 meses. O juiz vai ficar no patamar mínimo, 1 mês, considerando, né, patamar mínimo, e aí fui falando para ela, então 1 mês, vamos colocar diretão 1 mês. Eu só sei que eu somei, dava 1 ano e 5 meses. Considerando que a pena privativa de liberdade para que o sujeito esteja encarcerado, lá bababá, tem que ser acima de 4 anos, eu falei para ela que o seguinte, né, que daria 1 ano e 5 meses e ela iria fazer de forma oral na audiência de custódia, requerendo a liberdade do cliente dela, pelo fato de que, considerando que a somatória de todos os crimes não ultrapassa o limite máximo em abstrato, né? E considerando também que o crime mais gravoso seria o crime de lesão corporal leve, né? Então, por esse e por outros motivos, larili, laroló, né? E aí, um relation, né? Para dar uma enfeitada no negócio, né? Uma valorizada mesmo. Uma valorizada. É igual o atacante, quando ele parte para cima, ele dá aquela gingada no corpo, e aí para embelezar o gol que já tá na cara dele, né? E aí, falei para ela
E aí ela falou assim, mas e se o juiz... Olha como é que o cara tem que tarimbar. E se o juiz der confiança? Aí você vai para a galera, minha querida. Você vai partir para cima e falar, excelência, tendo em vista que essa fiança afetará o sustento da minha cliente, porque tem alguns barrigudinhos em casa e esses barrigudinhos vai afetar o sustento deles e considerando também o momento, né, que é de pandemia e foi tudo ocasionado em um tumulto, não sabe de quem saiu a pancada e de quem não saiu, né? Que é a lesão corporal, num tumulto não saberia quem deu a pancada. O dano da viatura, falar que vai pagar, né? Ressarcir o erário público, automaticamente, seu cliente vai para a galera, sem fiança. Né? Se o juiz der, você já tem um parâmetro. Aí você soca nele sem fiança. Né? Se ele der sem fiança, você fica calado, só assina a ata e vaza com o seu cliente. Geralmente o juiz dá uma apertada, porque eram vários crimes, né? Então, e aí eu falei para ela falou assim, mas e o decreto, pô? Nossa, Deus, doutora. Decreto não é lei. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer algo que não esteja em virtude de lei. Né? Vamos pra galera. Aquele seu boneco da escolinha do professor Raimundo. E eu falei, aí você vai pra galera, pega o dinheiro dela, vai fazer compra, vai comprar presente pros seus barrigudinhos, pronto. Né? É mais ou menos isso aí, tá beleza? Beleza, bem explicado. Eu queria assistir mesmo, na verdade, assistir uma audiência sua. Não, mas vai ter oportunidade, calma. Eu pretendo aí. Não, era ela. Né? Prejudicar o cliente, eu não entendi. Não, o cliente tava pagando. Não, ela tava em boa intenção, ela queria ganhar os troquinhos dela lá do cliente, né? Então é assim, e aí você vai fazendo esse contexto aí que eu te falei, e é na área penal. Então, por exemplo, eu digo que aquilo que você faça, a Bíblia diz que faça com todo louvor, né? Lá em Jeremias está escrito lá, tudo que vier à tua mão, faça com todo carinho. Então, por isso que eu às vezes aperto o santo de alguns alunos, para que ele, preste e não chegar lá, né? É aquilo que a Marisa falou, né? Sorte que o professor lá, acho que a Marisa que mandou do aluno e o professor fazendo alusão um erro gravíssimo lá, né? Excelente. Esse lento juiz, né? Então, mais ou menos por aí, tá bom? Você tem que se sair dessas medidas. E a extorsão mediante sequestro, pessoal, voltando aqui, pela lesão corporal de natureza grave ou morte, não se enquadra obrigatoriamente como préter doloso. O João falando. João, o bom é das audiências presencial. E na audiência presencial você coloca o juiz no chinelo também. Né? Fora, ele fala e você vai ter que falar sim senhor, não senhor, porque está sendo tudo de longe. Você vai discutir, ficar discutindo, não dá tesão. Né? Então, nesse resultado agravador, se o resultado agravador é morte ou essa lesão corporal de natureza grave, for produzida aí por caso fortuito, também por força maior, ou de terceiro, não incide a qualificadora também, tá? Digamos que lá no camarada estava no cárcere, e aí cai uma árvore lá em cima dessa casa, né? O cara tava cagado de arara, sequestrado, ainda cai uma árvore em cima da casa, para começar, aí cai os fios de alta tensão, né? Cai os fios de alta tensão e pega fogo, né? Pega fogo em tudo. E mata o coitado do cara lá que tava nesse sequestro aí. Só o sequestrador conseguiu fugir, né? E o cara que estava sequestrado morreu, a vítima. Então, nesse contexto aí, tá? Não vai incidir a qualificadora por esse... por quê? Por que não vai incidir? Ou também por terceiro. O terceiro... vai lá e intrometido, tá vendo que o cara tá sequestrado, tenta salvar o cara, quer dar uma de herói, né, pra ficar com o nome aí nas redes sociais, e aí o cara atira, pensando no sequestrador, e atira na vítima. Também não vai incidir nem por força maior, nem por caso fortuito ou de força maior. A qualificadora aí, tá bom? Né? E aí eu trago um exemplo também.
Extorsão mediante sequestro pela morte e a pena padrão. A Lei 12.015 de 2009, tá? Era possível notar a extorsão mediante sequestro qualificada por morte praticada por agente imputável e o Instituto da Pena Padrão. Aí tinha uma pena padrão porque o ser humano era por esse agente imputável. Pode ser imputado aí. A delação premiada do parágrafo 4º é uma introdução e também nós vamos trazer lá da Lei 9.269 de 96, tá? E aí, com a atual redação no artigo 159, parágrafo 4º. E ela diz o quê? Né? Ela diz que, ó, se o crime é cometido em concurso ou concorrente que o denunciar a autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Então, aqui o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, e essa informação daí, como é que deve ser? Só eu simplesmente falar que sabia do sequestro? Não. Ele tem que dar informações precisas, a grosso modo. Ele tem que trazer informações concretas, algo que vai levar ao mandante, a todas as pessoas envolvidas nesse sequestro, que vai trazer com robustez. E aí, né, esse dedo duro, que depois os caras vão passar o estranho nele, é lógico, né? Vai passar ele pro lado do pé junto, porque dedo duro acaba se ferrando. E aí não é diferente, ele pensa que... E aí outra questão também trazida aqui, a baila, é que muitos pensam que o delegado e os membros do Ministério Público podem fazer esse plea bargain, né? Hoje se entende que não, porque essa é uma diminuição que só o judiciário pode dar, né? Que esse reconhecimento dessa delação premiada, né? É uma tarefa exatamente exclusiva do judiciário, só ele que pode dar, só ele pode reconhecê-la, só ele pode negar, e lá na última etapa da dosimetria da pena de liberdade. Eu falo, geralmente, tinha um juiz aqui, Dr. Rogério Montai, ele chegava lá e ele falava, doutor, o cliente vai assumir? O senhor já conversou com o cliente para assumir? Eu falei, não, claro que não. Se for para assumir, não precisa contratar advogado. Ele vai lá de peito duro, de cara limpa e fala, ó, foi eu que fiz o furto, né? Eu vim aqui, pronto, todo o aparato judiciário para por ali. Aí já faz a ata, o juiz dá a sentença, já dá a sentença dizendo que com a colaboração do indivíduo, a pena vai ser até... Aí ele já se fudeu, porque pensar que, por exemplo, se é um roubo, né? Eu vou pegar um crime mais grave aqui, ó. Eu não vou pegar o roubo qualificado, eu vou pegar o roubo simples. A atenuação da pena, ela é de 6 meses. E aí, considerando que o cara é primário, tem bons antecedentes, tem tudo isso, o juiz vai partir do patamar mínimo. E aí, a doutrina diz que o juiz não pode ficar abaixo do mínimo, e o Código Penal. Então, se o juiz não pode ficar abaixo do mínimo, a pena é 10 anos. Qual será o patamar para ele? É 10 anos. O juiz não vai ficar abaixo. E aí, ele vai falar lá na terceira fase, considerando que a confissão do agente é uma atenuação de pena, mas como ela já está no patamar mínimo, o que é que ele disse? Nada. Se fudeu. Você falou, dedurou, assumiu e vai pegar a cana. E aí o indivíduo é todas essas qualidades que eu falei aí, tá? Então o que eu indico para os meus clientes, não assuma. Não assuma. Doutor, o juiz falou que vai dar... Mentira. Mentira. O juiz quer fazer a sentença minguada lá, como eles fazem, e já falar para a assessora dele já fazendo o termo da sentença, quando ele assume. Porque vai ser mínimo. Agora, quando tem lá 2, 3 qualificadoras, aí é louvável o seu cliente assumir. Por quê? Não vai ter compensação, né? Vai ter o quê?
vai ter, por exemplo, a qualificadora do furto noturno, né? Naquele cliente meu lá de Paraná, quando vocês assistiram a audiência, ele falou, eu mandei ele confessar. Por quê? Ele confessou atenuante. E aí, entre uma atenuante a qualificadora e uma qualificadora, há compensação. E aí o juiz ia socar nele lá, ó. Já saiu a sentença. A qualificadora do motivo, a qualificadora do rompimento de obstáculo, né, no furto, e também a qualificadora do período noturno, né? Então são duas. E aí eu ia matar uma, ó. Aí você tem que ser esperto. Mas agora se o seu cliente é primário, tem bons antecedentes, vai confessar o quê, meu irmão? Então não contrata nem advogado. Vai sem ninguém. Vai com a defensoria pública mesmo. Que daí você vai... Agora tem cara que paga pra ele ir lá e chegar lá. Ah, foi eu. Foi eu que fiz... Ah, tá bom. Então tá bom. Fui mal orientado, perdeu dinheiro e só. Tá? Então, a delação premiada é uma forma que os poderes constituídos para descobrir as suas lideranças e estrutura aí, incidindo nesse contexto. No Brasil, a legislação ainda está um pouco não tão avançada nesse contexto, tá? Nesse contexto aqui, ó, o Elcio Mestre chegou aí, ó. Depois de uma pergunta que eu fiz para ele, acho que agora ele já jantou, tomou banho, jantou, tomou banho, agora tá tranquilo aí, né? Nessa delação premiada, é um instituto que tem sido inserido há pouco ainda, né? Pouco ainda no cenário nacional aí, tá? Porque, na verdade, a delação, a maioria dos camaradas que fazem essa delação acabam entrando no quê? Na pancada quando entra lá quando entram lá no presídio, né? E aí, quais os requisitos? Artigo 159, parágrafo 4º, revela quais são os requisitos. Cometimento de um crime de extorsão mediante sequestro, tem que ser. O crime deve ser praticado em concurso de pessoas. Também a denúncia por parte de um dos criminosos à autoridade, mas essa denúncia tem que ser de forma bem válida, tá? Se for mera indicação, eu tava sabendo, facilitação também na libertação do sequestrado, tudo isso vai se enquadrar. O cara tem que ser dedo duro fiel, aquele dedo duro para lascar. Fala, ó, foi o fulano, o ciclano e o beltrano, sabia onde estava a arma, onde foi isso, onde foi aquilo, aí contratar, dizer onde todos, e também a vítima, eu consegui sair com a vítima do local, aí vai ter uma atenuação da pena lá, né, que o juiz poderá dar, tá, beleza? Basicamente é isso. E extorsão mediante sequestro, nem vou falar, que é a lei lá que veio, né, a lei 13.444, 2016, todo o elencado dela, que nós já estudamos também, tanto lá na extorsão, bem como lá no roubo, vem se falando dela, tá? Agora, um crime que é comum, eu acho que o Elcio Mestre pratica ele, né? E na outra aula, vocês todos falando aí que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, né? A extorsão indireta, né? Que é aquela que o camarada empresta o dinheiro, ou qualquer bem que venha de valor econômico, né? E faz o camarada assinar um documento, né? Essa conduta aí está no artigo 160, mais os agiotas, né? Os agiotas, ó, eu falei brincando, tá? E aí a Lucilene Schultz, né? Até falando que tinha que ir lá e pegar, né? Acho que falou alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, eu falei brincando, gente. A objetividade jurídica é o quê? É a lei penal, protege o patrimônio, bem como a liberdade individual, pois a vítima, em razão da necessidade,
essa necessidade econômica, é constrangido a fazer o que ele não manda, tá? Nesse contexto. O objeto material é o documento público, né, ou privado, que pode dar causa a um procedimento criminal contra a vítima ou contra o terceiro, tá? Nesse contexto, pois se destina a encenar a prática de um crime, né, nesse contexto. O núcleo do tipo contém dois núcleos, que é o que? Exigir e também receber. Exigir é obrigar alguém a fazer algo, tá? E aí fala que ninguém pode fazer algo senão em virtude de lei. Então já está salientado aqui e sacramentado. Receber, né, por sua vez, equivale a entrar na posse de algo. Nesse contexto, sujeito ativo dessa extorsão indireta. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, pode ser um crime cometido por qualquer pessoa. Porque muitas pessoas pensam só nos usurários, né, que são quem? As pessoas de usura, por usura, e também os agiotas. Não, o delito pode ser praticado por qualquer pessoa para assegurar o pagamento da dívida em dinheiro, ainda que sem juros, ou também não usuraria resultante de qualquer contrato aí, tá? Você querer que a pessoa faça um contrato, eu falei o Elcio, mas eu até peço perdão, né, se ele se sentiu ofendido, pelo fato de que qualquer um de nós pode fazer isso. Basta nos afetar o nosso patrimônio, que nós iremos querer que a pessoa faça um documento aí para assegurar o pagamento, né? Hoje em dia é comum. Eu mesmo, a pessoa me deve e dinheiro, trabalho, alguma coisa assim, eu já faço ele assinar uma nota promissória. E aí, quando eu assino o contrato, eu já pego uma nota promissória. É proibido pela OAB? Teria que ser letra de câmbio. Mas eu faço e não quero nem saber. Que não recebe. Já assinando não recebe, quanto mais se não assinar. Aí que ele não vai pensar mesmo em pagar. O sujeito passivo é a pessoa que submete à existência desse extorsionário, tá? Essa pessoa que pratica essa extorsão, e aí ele oferece um documento de dívida como pagamento, né? E também a terceira pessoa em relação a ser instaurado em um processo criminal. O elemento subjetivo, nós vamos entender que é o dolo acrescido da finalidade específica. Qual é esse elemento específico? A intenção de obter o documento aí para garantia nesse contexto aí, tá? Mas estou precisando mover uma ação e me ofereço para ser cobaia. Beleza. Entrar com mandado de segurança? Pode ir lá no meu escritório. Eu cobro R$2.000 para entrar com mandado de segurança. Né? E obter esse documento como garantia. Já dei até o preço. Não se admite a modalidade culposa, tá? Não se admite. A consumação é exigir, né? O núcleo do tipo lá é exigir. É um crime formal, quando está na figura, na modalidade exigir, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Consuma-se com a mera exigência, tá bom? Nesse contexto. No núcleo receber, no qual não há uma prévia imposição do credor, o crime é material, aperfeiçoando com a atividade aí, entrega do documento pelo devedor. A tentativa ela é possível, seja na forma exigir, ou seja na formalidade receber. É uma ação penal pública incondicionada, tá? Mas é admissível a suspensão condicional do processo, lá da Lei 9.099/95, porque a pena combinada em abstrato é de 1 ano e autoriza a classificação da extorsão lá. Admite-se também a suspensão condicional do artigo 89 da Lei da Lei 9.099. Basicamente é isso. Se vocês têm alguma pergunta até aqui, pode fazer a pergunta para o Elcio. O Elcio já jantou, já escovou os dentes, já tomou banho e veio para dar parte final da aula. Foi, Elcio? Tem alguma pergunta a ser feita nesse contexto? Desculpa aí pelas tosses que
Eu passei outro dia com um mapeamento no braço aqui. Fui ao cardiologista, né? Tive que passar o dia ontem com mapeamento e ele passou um remédio para pressão alta. E que a minha pressão estava 17/10. 17/10. Era, todo dia dava 17/10. E aí eu fui no cardiologista. Aí ele tirou sangue de Jesus tem o poder. Então ela tava 18/10. Tava dando 17 todo dia por 10. Todo dia tava nesse contexto aí. Eu sentia umas dores na nuca. Teve um dia que eu não dei aula, que eu tava passando mal. E fui lá no cardiologista. Aí ele mandou eu ficar no mapeamento ontem, fazendo um mapeamento. Fiz, graças a Deus, eletro, eco. Eram algumas coisas também que eu tava usando, né? Que tava alterando a pressão. Mas, e aí ele passou um remédio pra ela baixá-la. Pra baixá-la. Ah, ele já até me deu o laudo. Falou que meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa, você será hipertensa, né? E aí ele me deu o laudo, mas a OAB já tinha sido aprovada, parece que vai vacinar também os professores agora, então agora de qualquer jeito eu entro. A idade também já está chegando na idade, na idade ia demorar um pouco, né? Eu tenho 20 e poucos, 30 e poucos, então ia demorar. Pessoal, se não tem perguntas, eu vou explicar do trabalho, a última fala sobre o trabalho. Tem alguns que chegou depois, a Marlene chegou depois, né? Eu acho que a Marlene já deve estar inserida em algum grupo aí, que gente boa não fica sem grupo, e a Marlene é gente boa, né? Já deve estar inserida. Daqueles crimes que eu falei lá, todos os crimes que eu falei, 171, 168, 168A, 267, 268, 289, 270, 291, 299, 312, 316, 319, 329, 330, 329 e 331. Então, todos esses crimes, aqui que eu sei, a maioria aqui, né? Resistência, desacato, estelionato, apropriação indébita, falsificação de documentos públicos, concussão, peculato e dentre outros, tá? Pessoal, tem alguma pergunta a fazer? Com certeza. E eles vão responder ainda do crime inserido contra agentes públicos aí de segurança pública. Né? Eles vão responder por sequestro da criança, né? E vai responder os crimes praticados contra o pessoal da segurança pública aí. Tá? Toda a facção. E ainda vai responder por mais pela a facção aí, vai incidir a qualificadora, que não é concurso de crimes, né? É o concurso de pessoas, a qualificadora lá da quadrilha ou bando, que estava na antiga redação, que é a associação criminosa. Aí, vai incidir tanto a da quadrilha ou bando e da criança menor de 18 anos, né? Que a briga que tinha da lei dos crimes hediondos, só que ela foi tirada, né?
pelo fato de que dava o bis in idem. Mas aí ele vai incidir que era o menor de 14 anos. E hoje está lá 18 anos. Então vai incidir a qualificadora, tanto as duas qualificadoras de quadrilha ou bando, bem como a da criança. E facilitação de fuga, eu penso que seria absorvido pelo 159, que é a pena mais gravosa. Tá? Mas poderia, como delegado de polícia, ele colocar e depois dar para o advogado, o defensor quebrar, né? Mas eu penso que poderia ser absorvido pelo princípio da absorção lá, da concussão. Tá? Por isso que eu não estou colocando ele. Mas se ele for crime autônomo, seria inserido também. Porque seria uma tentativa, né? Mas é um crime menos gravoso, né? 351. Seria absorvido automaticamente pela... A pena dele aí, 6 meses a 2 anos. Fala, Alisson. Professor, só mais uma dúvida com relação à atividade, né? Por exemplo, a Lucilene disse que ela vai fazer do artigo 171, correto? Ela vai falar só do artigo 171 ou desses outros todos também? Não, você pode escolher um desses aí. Perfeito. Era isso que é a minha dúvida. Por exemplo, se eu escolher aqui... O que não pode é ter um igual. O que não pode é ter trabalho igual. Entre vocês, eu já dou uma dica. Abra um grupo e fala, igual a Marluce já se prontificou, falou, eu vou estar com o crime, do crime 168. Né? Ela falou do artigo 168. Aí vocês podem ir lá, o grupo tal, montar e falar, nós estamos aqui com o artigo 312. Ah, beleza. O outro com o artigo dos 330. Perfeito. Ficou entendido. Tá? Eu queria pegar o 168, mas a Marlene pegou, então eu vou escolher outro aqui, vou entrar no grupo e já vou colocar no grupo aqui qual que eu peguei, tá bom? Olha, você disse aí, eu falei pelo... É o mesmo princípio, é só para ficar mais fácil a absorção, né? E também para vocês tiverem um crime vai absorver o outro. Beleza? Mais alguma pergunta? Ou se calem agora ou calem-se para sempre. Esse trabalho, esquecendo, tá? Eu dei um prazo muito longo. Eu vou revogar o prazo que eu dei. Tá? O prazo é até dia 11, na próxima aula. E na próxima aula, nós vamos entrar nos crimes contra a dignidade sexual. Tá? Tá revogado o prazo. Ficou muito longo. Eu vou dar essas tarefas, vai ter questões lá para fazer. Não posso dar esse prazo todo. E aí eu vou estendendo as questões. E é 5 pessoas. Não, meu Deus, se um falar. Se dividir aqui, 5 pessoas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teminha. Dá 2 para cada um. Poxa vida, olha que moleza. Né? Por exemplo, se fosse eu, a Marlene, a Marilza e a Marluce. Né? Aí, a Marilza, se fôssemos nós 4, eu dividiria. Tá em 4? Não, eu, o João Maia. Dividiríamos aqui 2 com a objetividade jurídica, outro com objeto material, o outro com o núcleo do tipo e sujeito ativo,
o outro o sujeito passivo e elementos do subjetivo, o outro com consumação e tentativa, e o outro com a ação penal e classificação doutrinária. Acabou o trabalho. Meu Deus! Isso aí amanhã já estaria pronto. Só pegar o livro do que eu falei aqui. Ainda vou mandar o livro ainda no grupo. Não tem por que questionar. Tá bom? Pessoal, se nós não temos mais nada, vocês não têm mais nenhuma pergunta, vamos nos despedir. Cada um para si e Deus para todos. Né? Agora, que eu não vou dormir com ninguém. Vou dormir com a minha mulher. Então, né? Boa noite a todos. Na próxima aula, permitindo o Senhor Deus, nós estaremos aqui. Certo? E já venham preparados por crime contra a dignidade sexual. Tá certo? Até mais.